Olá, sou Bob Proctor. E antes que você pense que o que vou dizer é um absurdo, quero que você se abra para uma ideia que pode mudar sua vida para sempre. Sabe aquela velha história de que para alcançar o sucesso, você precisa trabalhar muito? Bom, eu vou te dizer agora. Isso é uma mentira. Você já parou para pensar que as pessoas que mais trabalham muitas vezes são as que menos ganham? Parece estranho, não é? Mas fique comigo e você vai entender onde quero chegar. Vamos pensar um pouco sobre isso. Sabe, a ideia de que você precisa trabalhar duro para alcançar o sucesso é tão profundamente enraizada em nossas mentes que muita gente não questiona. Eu, Bob Proctor, já vi essa mentalidade em ação por décadas. E vou te falar uma coisa, a grande maioria das pessoas que acreditam nisso não estão conseguindo alcançar o sucesso que tanto desejam. Você já parou para observar aqueles que trabalham incansavelmente, sem parar, dia após dia, e ainda assim não conseguem ter a vida que gostariam? Conheço muita gente assim. Trabalham o tempo inteiro, se esforçam de todas as maneiras possíveis, mas no final do mês ainda estão lutando para pagar as contas, vivendo de aluguel, dirigindo carros usados e, em muitos casos, sem uma verdadeira visão de futuro. Por que isso acontece? A resposta está justamente nessa crença errada de que o trabalho duro é a chave para o sucesso. Eu me lembro de uma frase que leio no livro Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill, que diz: se você é uma daquelas pessoas que acredita que o trabalho árduo e a honestidade vão trazer riquezas, perca essa ideia, porque isso não é verdade. Isso me marcou profundamente porque por muitos anos eu também acreditei nisso. O trabalho árduo, sozinho, não vai te levar a lugar algum. O segredo está em como você aplica os princípios corretos, e não simplesmente na quantidade de horas que você dedica a algo. Eu passei a minha vida estudando como as pessoas realmente bem-sucedidas pensam. E não são pessoas que estão sobrecarregadas de trabalho, sem tempo para nada, correndo o tempo todo e não vendo resultados. Eu estudei a fundo figuras como Henry Ford, Thomas Edison e outras lendas que mudaram o mundo. Eles não estavam fazendo trabalho duro. Eles estavam fazendo o que amavam e aplicando os princípios certos. Quando você ama o que faz, você nem percebe o tempo passando. O trabalho se transforma em algo prazeroso. E isso é o que realmente traz sucesso. Quando você faz o que ama, você nunca mais verá o trabalho como uma obrigação. Você o verá como uma expressão de quem você é. Como aplico esses princípios no meu dia a dia? A primeira coisa que você precisa fazer é parar de acreditar que tem que sofrer para alcançar o sucesso. Quando você mudar isso na sua mente e entender que o trabalho duro não é a chave, uma porta se abre para um novo mundo de possibilidades. Eu te desafio agora a olhar para a sua vida e perguntar: estou fazendo o que amo? Ou estou preso a uma rotina de esforço que não me realiza? A resposta sincera a essa pergunta vai te apontar o caminho. Porque quando você ama o que faz, o trabalho vira prazer, e não um fardo. E isso não é sonho, é realidade. Eu vivi isso. Saí da pobreza quando parei de agir por obrigação e comecei a aplicar os princípios certos. Agora veja o caso da Taylor Swift, que foi a artista mais bem paga do ano passado, faturando o equivalente a aproximadamente 240 milhões de reais. Ela não se matou de trabalhar mais que os outros. Ela seguiu seu propósito, fez o que ama e aplicou os princípios corretos do sucesso. Não se trata de se sacrificar ou se esgotar. É sobre descobrir seu propósito e agir em alinhamento com as leis universais da realização. Sei que para muita gente isso soa difícil de acreditar. Mas se você parar de focar só no esforço e colocar energia no que ama, algo muda. Não é um caminho rápido, mas é o caminho certo. E ele te leva mais longe do que você imagina. Então, não se engane mais com esforço por esforço. Não é sobre quantas horas você trabalha, e sim o que faz com seu tempo, ideias e energia. O esforço cego não leva ao sucesso. O que realmente leva você lá é uma mentalidade correta e aplicação inteligente dos princípios certos. Aí sim, o sucesso começa a surgir naturalmente. A vida não foi feita para ser sobrevivida. Ela deve ser vivida com propósito, paixão e prosperidade. E isso começa na sua mente. Aprendi isso da forma mais difícil. Por muito tempo acreditei que quanto mais me sacrificasse, mais sucesso teria. Mas eu estava enganado.
O que muda sua vida não é o esforço físico, e sim a aplicação estratégica de ideias, inteligência e princípios alinhados com a abundância. Muita gente trabalha sem parar e ainda luta para pagar contas. O problema não está no trabalho, mas na ausência de direção e conhecimento. Eu estudei os mestres como Henry Ford e Thomas Edison. Eles não estavam apenas trabalhando duro, mas aplicando princípios claros de sucesso. Eles usavam estratégias e ideias inteligentes, não apenas esforço físico. O segredo é trabalhar com propósito e eficiência. Não é a quantidade de horas que determina seus resultados. É a forma como você usa esse tempo que define o seu sucesso. A diferença entre quem prospera e quem se sacrifica está em como se entende e aplica os princípios corretos às ideias certas para alavancar resultados que vão além do esforço físico. Gênios como Edison e Ford começaram com uma visão clara. Aplicaram princípios fundamentais de sucesso e transformaram ideias em realidades, sem depender apenas do trabalho incessante. Muita gente tem medo de desacelerar achando que, sem trabalhar o tempo todo, não conseguirão ter sucesso, mas essa é uma crença completamente equivocada e limitante. Você pode estar se matando de trabalhar todos os dias, mais do que qualquer um, e mesmo assim não conquistar aquilo que realmente deseja porque está usando a estratégia errada. Já se perguntou se está usando o seu tempo de forma produtiva? Está investindo sua energia com inteligência ou apenas ocupado com tarefas sem direção? Sem uma estratégia clara, fica difícil evoluir. Por isso, o trabalho inteligente é mais eficaz que o esforço cego. Não se trata de trabalhar menos, mas de trabalhar com foco. Tudo muda quando você passa a aplicar ideias eficazes, em vez de apenas cumprir horas. O segredo está em entender como agir com clareza e direção. Você está pronto para aplicar os princípios que funcionam. Pronto para parar de apenas se esforçar e começar a usar o tempo com sabedoria, colhendo resultados reais. O sucesso e o dinheiro passam a fluir naturalmente quando você começa a agir com base em estratégias inteligentes. É isso que separa os bem-sucedidos dos frustrados. A transformação começa quando você decide parar de se desgastar à toa e começa a trabalhar com propósito e clareza, colocando energia no que realmente importa. A vida muda quando você passa a focar no que ama de verdade, e quando isso acontece, o tempo voa, o esforço vira prazer e o trabalho vira missão. O segredo não está em se matar de trabalhar, mas em fazer aquilo que te move com entusiasmo e sentido. É isso que abre portas que antes pareciam trancadas. Pode parecer simples ou até clichê, mas eu vivi isso na pele. Por anos, trabalhei no que não gostava, seguindo os conselhos alheios e acumulando frustração. Quando você não ama o que faz, sua energia se dispersa, o corpo cansa, a mente pesa e o coração se fecha. Viver assim é sobreviver, não é viver de verdade. Mas tudo mudou quando percebi que precisava focar no que realmente me fazia feliz. Aplicar os princípios certos me trouxe resultados, leveza e propósito. E isso também é possível para você. Não só a minha produtividade aumentou, mas a minha qualidade de vida também. Comecei a ser mais criativo, mais eficaz e, claro, os resultados começaram a aparecer. O sucesso chegou não porque eu trabalhava mais, mas porque fazia o que amava de verdade. Esse é o segredo de pessoas como Henry Ford, Thomas Edison e outros grandes nomes. Eles não estavam se matando de trabalhar fisicamente. Estavam aplicando o que amavam com estratégia. E foi isso que os levou a conquistas extraordinárias. Quando você ama o que faz, o esforço desaparece, porque você está totalmente alinhado com o que está fazendo. E isso é extremamente poderoso. Quero que você pense. O que te entusiasma de verdade? O que te faz sair da cama com energia, brilho nos olhos, mesmo sem receber nada por isso? Isso é o que você deve buscar. Não precisa mais estar preso à ideia de que só o esforço pesado traz resultados. A chave está em fazer o que você ama. Veja o exemplo de alguém como Taylor Swift, uma das artistas mais bem remuneradas do planeta. Ela chegou lá porque amava o que fazia, não por se sacrificar. Apaixonada pela música, focou nisso e as oportunidades apareceram. O sucesso veio porque ela fazia o que a fazia feliz, e isso mudou tudo. Agora pense em algo mais próximo de você.
O que você ama fazer? Quando foi a última vez que fez algo por puro prazer, sem pensar no retorno financeiro? Se você se afastou disso, está na hora de voltar. A abundância começa a surgir quando você se reconecta com sua paixão verdadeira e age com propósito. Eu também já estive insatisfeito, fazendo algo que não me motivava. Mas tudo mudou quando decidi seguir o que me empolgava de verdade. Minha produtividade aumentou, minha felicidade também. E o sucesso financeiro começou a fluir porque eu fazia o que amava com o coração inteiro. A transformação veio da mudança de mentalidade, não da quantidade de horas trabalhadas. Foi a conexão com a minha paixão que virou a chave. Talvez você pense, mas Bob, eu tenho contas para pagar, tenho que sustentar minha família. Eu entendo, e a responsabilidade é real. Mas quando você aplica esses princípios e começa a fazer o que ama, mesmo aos poucos, sua realidade começa a mudar e tudo ganha outro sentido. Continue nesse caminho. Mas se a resposta for não, comece a se perguntar: o que eu poderia fazer que realmente me faria feliz? A resposta a essa pergunta vai te guiar para o próximo grande passo na sua vida. Quando você se conecta com o que realmente ama, você estará em sintonia com a verdadeira essência do sucesso. E lembre-se, não é o trabalho duro que vai te levar até lá, é o amor pelo que você faz. Eu quero falar sobre algo que pode ser o divisor de águas para você. Algo que mudou completamente a minha vida e que, se você aplicar, pode mudar a sua também. A verdadeira transformação começa de dentro para fora. E essa é uma das maiores lições que aprendi ao longo da minha vida. Quando eu estava começando minha jornada, eu era uma pessoa como tantas outras, desorientada, frustrada e sem direção clara. Eu me sentia perdido e, mesmo trabalhando duro, nada parecia mudar. Foi quando eu percebi que a verdadeira mudança não vinha do que eu fazia, mas de como eu pensava e do que eu acreditava sobre mim mesmo. Eu já te falei sobre como o trabalho duro não é a solução, e essa lição vai muito além disso. A chave está em mudar a maneira como você vê a si mesmo. Durante muitos anos eu carreguei a crença de que o sucesso era algo que apenas alguns privilegiados poderiam alcançar, mas eu estava completamente errado. O sucesso não é uma questão de sorte ou de estar no lugar certo na hora certa. O sucesso começa com a imagem que você tem de si mesmo. Quando você muda sua percepção de quem você é, quando começa a ver a si mesmo como uma pessoa capaz de conquistar tudo o que deseja, as oportunidades começam a surgir. E elas surgem de maneira natural, porque você está atraindo para a sua vida o que corresponde à sua nova visão. Esse conceito de imagem mental é vital. Eu vou te contar algo muito pessoal agora. Quando eu estava começando, eu não era ninguém. Eu estava quebrado, sem perspectiva, sem dinheiro e sem qualquer confiança em mim mesmo. E como muitas pessoas, eu olhava para a minha vida e pensava que não tinha o que era necessário para mudar a minha realidade. Mas um dia, algo dentro de mim se despertou. Eu percebi que se eu continuasse me vendo como uma pessoa incapaz, as coisas nunca iriam mudar. E foi nesse momento que comecei a trabalhar na minha autoimagem. Acreditei que eu merecia mais, que eu tinha algo valioso para oferecer ao mundo. Comecei a me imaginar como uma pessoa de sucesso, com propósito, capaz de ser feliz e próspera. E isso foi o que realmente fez a diferença. A transformação interior não aconteceu da noite para o dia, mas foi a mudança interna que abriu as portas para a verdadeira prosperidade. Quando comecei a me ver como alguém capaz, tudo ao meu redor começou a mudar. As pessoas começaram a me tratar de maneira diferente, as oportunidades começaram a aparecer. E, principalmente, o dinheiro começou a fluir de uma maneira que eu jamais tinha experimentado antes. Aqui está a parte mais importante que eu quero que você entenda. Você não pode esperar que as coisas mudem ao seu redor antes de mudar a maneira como se vê. As coisas só vão mudar quando você acreditar, de verdade, que você merece a vida que deseja. Se você se vê como alguém que não é capaz, que não merece o sucesso, é assim que o mundo vai te tratar. Mas quando você se vê como alguém digno do melhor que a vida tem a oferecer, tudo muda. Eu quero que você faça um exercício. Olhe para a sua vida agora honestamente e pergunte-se: como eu me vejo? Se você se vê como alguém que ainda está lutando, essa será a sua realidade. Mas se você mudar a maneira como se vê,
e começar a se ver como uma pessoa de sucesso, alguém que tem tudo o que precisa dentro de si, as portas vão começar a se abrir. Quando você começar a acreditar no seu potencial, tudo ao seu redor vai começar a mudar. Eu sei disso, porque vivi essa transformação em minha própria vida. Agora eu sei que muitas pessoas têm medos e dúvidas sobre o que são capazes de alcançar. Elas se perguntam: e se eu falhar? E se as coisas não acontecerem como eu espero? Eu vou te dizer uma coisa. O medo de falhar é natural, mas ele não pode ser o que te impede de seguir em frente. Todo grande sucesso é construído sobre tentativas, erros e aprendizado. O que realmente importa é o que você aprende com esses erros e como você usa esses aprendizados para avançar. Não tenha medo de falhar. Tenha medo de não tentar. Eu sei o que é ser desacreditado, o que é se sentir impotente. Eu passei por isso e ainda assim transformei minha vida. Mas a transformação só aconteceu quando eu mudei minha mentalidade. Quando comecei a me ver como alguém digno do sucesso, comecei a agir de acordo com essa visão. A ação que você toma hoje reflete a pessoa que você é por dentro. E é por isso que a transformação começa de dentro para fora. E eu vou te dizer, quando você começa a aplicar esse conceito na sua vida, algo mágico acontece. Você começa a atrair para si as pessoas, as situações e as oportunidades que se alinham com a sua nova visão de si mesmo. Eu já vi isso acontecer milhares de vezes. Pessoas que estavam presas em um ciclo de mediocridade começaram a se ver como dignas demais. E a partir desse momento, a vida delas começou a mudar. Você pode estar pensando: isso tudo parece ótimo, mas como faço para realmente mudar minha mentalidade? A resposta é simples. Comece a se ver como alguém que já alcançou o sucesso. Visualize-se vivendo a vida que deseja. Imagine-se sendo a pessoa que já tem tudo o que sempre quis. E, acima de tudo, acredite que você merece tudo isso. Não importa onde você esteja agora. A verdadeira mudança começa quando você acredita que pode ser, fazer e ter mais. Esse é o poder da transformação interna. E quando você começar a aplicar isso, vai perceber que o mundo ao seu redor começa a se moldar de acordo com a sua nova visão. Não subestime o poder da imagem mental. Ela é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e trazer para a sua vida tudo o que você deseja. Transforme-se por dentro e o resto do mundo vai se ajustar a essa nova versão de você. Agora, antes de terminar, quero que você reflita sobre o que realmente importa neste vídeo. O ponto mais importante que quero que você leve com você é a mudança da sua mentalidade. O sucesso, a prosperidade e a verdadeira transformação começam quando você começa a se ver como alguém capaz, digno do melhor que a vida tem a oferecer. Não é o trabalho duro, não é o esforço exaustivo, é a sua crença em si mesmo, a sua visão interna do que você pode conquistar. Esse é o segredo que pessoas como Henry Ford e Thomas Edison descobriram. Eles não estavam apenas trabalhando mais. Eles estavam aplicando os princípios certos e, acima de tudo, acreditando que mereciam alcançar mais. E você também merece isso. Agora, se você se sentiu tocado por essas palavras, não pare por aqui. No próximo vídeo, vamos subir ainda mais um degrau na sua evolução de sabedoria, para que você possa ser 1% melhor do que é agora. Você vai aprender mais, crescer mais e, o mais importante, vai aplicar esse conhecimento para transformar sua vida de maneira ainda mais profunda. Eu quero te agradecer por estar aqui, por estar disposto a mudar e a se tornar a melhor versão de si mesmo. Eu te espero no próximo vídeo, onde continuaremos a jornada juntos. Até lá!